Oi pessoal, eu sou o professor José César da Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje nós vamos continuar o nosso curso de capacitação do Corpo de Bombeiros em sistemas fotovoltaicos. Nos últimos módulos nós falamos de módulos fotovoltaicos, eletricidade, coletores solar térmicos e nesse módulo nós vamos falar de inversores fotovoltaicos. Mas então, o que são os inversores para aplicação fotovoltaica? Os inversores são equipamentos que convertem a tensão em corrente contínua em corrente alternada. E aí, a principal função deles é fornecer energia de forma que eu possa utilizar para as minhas aplicações. Então, no caso aqui, eu vou ter uma entrada em corrente contínua, que é, em geral, provida pelos meus módulos, meus painéis fotovoltaicos, e eu vou ter uma saída em tensão alternada. Os inversores, eles podem ser definidos em três tipos. O primeiro, para conexão à rede elétrica. O segundo, inversor autônomo, sem conexão à rede elétrica. E um terceiro, que é chamado de inversor híbrido, que ele trabalha tanto conectado à rede elétrica, quanto de maneira isolada. E aí, nos meus inversores para conexão à rede, ele é o meu principal equipamento do meu sistema que vai fazer todo o gerenciamento de energia do sistema e das proteções. Ele em si pode apresentar proteções integradas, como a chave seccionadora, dispositivo de proteção contra surto, até proteção por arco elétrico na parte de corrente contínua. E aí, os inversores para conexão à rede, eles podem ser de dois tipos ainda. O inversor em série e o microinversor. Aqui o que nós temos é o inversor série aqui em cima, né, como ele é instalado na parede da residência, e aqui o microinversor, que ele é instalado em geral na parte de trás dos módulos, em cima, onde são instaladas as estruturas de fixação dos módulos e do arranjo fotovoltaico. Então, os inversores em série diferem principalmente no método de conexão dos módulos fotovoltaicos. No inversor série, os módulos são conectados positivo com negativo, formando uma série de módulos ou uma série de painéis fotovoltaicos. Essa conexão vai me fazer o quê? Elevar a tensão do meu arranjo até que eu tenha só um par positivo e negativo para conexão no meu inversor. Já nos microinversores, a conexão é individual. Cada módulo é conectado a uma entrada do meu microinversor. Então, um módulo, aqui é uma entrada do microinversor. Um módulo, uma entrada do microinversor. Com isso, a tensão fica reduzida do meu arranjo, apresenta menos risco de operação. E aí, na instalação, os inversores em série são geralmente instalados numa parede da residência próxima ao quadro geral de distribuição ou próxima ao quadro de medição da residência. Então aqui a gente consegue ver o inversor, aqui à direita eu tenho o quadro de proteção de corrente contínua e aqui à esquerda dele, né, quem está olhando, vai ver o quadro de distribuição ou quadro de proteção em corrente alternada. Já o microinversor, ele é instalado no trilho, lá no topo da casa, né? Escondido atrás dos painéis fotovoltaicos, um pouco difícil acesso, porém como é instalado um painel em cada entrada do microinversor, em geral esses equipamentos dispensam o uso de proteção em corrente contínua. E aí tudo que a gente vai ter é um quadro de proteção de corrente alternada já localizado próximo ao quadro de distribuição da casa, um quadro especial de fácil acesso. Então, para o inversor série, em geral, todas as proteções ou inversores são de fácil acesso, fácil detecção, porém, no microinversor, os inversores já ficam mais escondidos, é mais difícil a gente encontrar esses equipamentos. E aí, as principais diferenças que eu vou ter são a conexão dos painéis em série pode elevar a tensão a mais do que 1000 volts, ou seja, é um risco para quem vai trabalhar numa instalação que tem um inversor série, por isso é interessante a gente saber detectar se eu tenho esse equipamento ou o microinversor.
Porém, ele é fácil de ser detectado porque ele é condicionado junto ao quadro de distribuição, então é mais fácil, quando eu chego numa residência, verificar se tem inversor série, porque eu encontro o inversor série já próximo ao quadro de distribuição. E também tenho que saber que alguns dispositivos podem estar incorporados no inversor. Então pode ser que o quadro de corrente contínua, de produção de corrente contínua, tenha alguns elementos que estejam no quadro e alguns elementos que estejam dentro do meu inversor. Já o microinversor, a conexão é feita com os painéis individuais, então a tensão fica reduzida na ordem de no máximo 50 volts, o que reduz o risco de eletrocução pela fonte fotovoltaica. Porém, eles são localizados em cima do telhado, junto aos painéis, fica difícil encontrar os equipamentos. Mas eles dispensam, né, as proteções CC, que eu não vou precisar acionar, e as proteções CA vão ficar próximas ali ao meu quadro de distribuição, que eu consigo acionar de forma tão fácil quanto o inversor em série. Um equipamento que a gente pode encontrar também durante a operação são os otimizadores de potência. Eles parecem muito com o microinversor, mas eles são utilizados junto com inversores série. Então pode ser que eu encontre um sistema em que eu tenho inversor série e lá em cima eu vou ter, junto aos módulos, uma caixinha como essa que é o otimizador. A função do otimizador é melhorar a produção do sistema como um todo e também trazer algumas proteções, como o desligamento rápido, que nós vamos ver um pouco mais à frente no curso. Mas então, esses otimizadores também são fixados junto à estrutura de fixação dos painéis e parecem muito com o microinversor, porém eles ainda vão fazer a ligação em série dos módulos e eu ainda posso ter tensões relativamente altas se eu não utilizar a proteção por desligamento rápido, que nós vamos ver mais adiante. E aí, inversores autônomos. Inversores autônomos são inversores que não precisam da rede elétrica para trabalhar. Então, se eu não consigo conectar esses equipamentos na rede elétrica de distribuição, né? E eles sempre são associados a um banco de baterias e os módulos fotovoltaicos. E com isso, esses equipamentos são utilizados para prover pequenos serviços de eletricidade. Bombeamento de água, iluminação, carga de pequenos equipamentos, ventiladores. Em geral, são sistemas pequenos com baixa tensão. Então, eu vou estar trabalhando ali sempre em 24, 48 volts, que são os níveis de tensão de associação de bancos de bateria e outros equipamentos. Pode ver que é um equipamento mais simples, ele até tem uma chave liga e desliga, e muitas vezes, por serem equipamentos pequenos, a gente pode até não achar os equipamentos de proteção associados a um sistema com esse tipo de equipamento. E aí a gente, na verdade, teria que manobrar o equipamento aqui, como se a gente vê nessa botoeira aqui, liga e desliga, que tem no próprio inversor. Os inversores híbridos já são equipamentos que podem trabalhar conectados à rede e se eu perco a rede elétrica, eles conseguem trabalhar, fornecer tensão sem precisar da rede. Porém, eles estão sempre associados a um banco de baterias. Então aqui a gente tem, por exemplo, um inversor de conexão à rede associado com um banco de baterias e aí se eu não tiver a rede elétrica aqui em algum momento, ou mesmo se eu manobrar uma das chaves de conexão com a rede, ele vai entrar com uma tensão provinda dessas baterias. Então, eu tenho que ter um pouco de cuidado quando eu entrar fazer um serviço próximo de um sistema que é conectado à rede. Se ele tiver associado um banco de baterias, pode ser que eu manobrando as chaves, como a gente vai ver um pouco mais à frente, ele ainda tenha um sinal de tensão lá, que eu vou ter que manobrar no próprio inversor. Entendido? Então, aqui, um jeito de eu identificar se a instalação possui baterias ou não é verificar se eu tenho uma saída para baterias no meu inversor.
E, em geral, está identificado aqui na parte de baixo dele, ó, saída para baterias. Então, se eu olho o meu inversor série, eu chego num local para verificar a instalação e eu identifico o inversor série, se eu olho embaixo dele e vejo que ali eu tenho uma entrada para bateria e ela está sendo utilizada, então provavelmente eu vou ter ali uma instalação híbrida e que ela pode estar funcionando mesmo depois que eu desligue a energia elétrica da rede, e a gente vai ver os procedimentos corretos para não mitigar risco, não ter risco de operação com eletricidade. Então, pessoal, esse módulo foi para apresentar as principais características dos inversores fotovoltaicos, né? A gente falou aí dos inversores de conexão à rede, equipamentos série, microinversor, equipamentos autônomos e o inversor híbrido. É muito importante saber diferenciar, porque justamente isso vai me permitir atuar para saber se eu estou com um nível de tensão de risco e como que eu vou manobrar as proteções para poder desligar a energia do meu sistema e trabalhar sem risco de eletrocução. Aqui um pouco as referências, né, do que foi utilizado no trabalho. E eu espero vocês no próximo módulo. Muito obrigado.